Imagina só tentar combinar em um único raciocínio a tarefa super rotineira de lavar a louça, a destruição iminente de impérios globais e, tipo, a teoria pura do direito do jurista austríaco Hans Kelsen. Parece uma salada bem improvável, né? Nossa, com certeza. Mas olha, o material da nossa análise detalhada de hoje faz exatamente isso. A premissa é bem contundente. Basicamente, se a pessoa não estiver suando a camisa, seja física ou espiritualmente, ela pode estar, na verdade, violando uma lei cósmica. E violando de forma grave, diga-se de passagem. Exato. Então, boas-vindas a quem acompanha o nosso mergulho profundo. O documento que a gente vai desempacotar hoje é um texto de reflexão e devoção escrito por Cícero da Conceição Nunes e é datado de hoje mesmo, 13 de março de 2026. E o que me chamou muita atenção logo de cara é a forma como ele cruza conselhos práticos de vida com teologia adventista e escatologia bíblica. Tudo isso sob um conceito que ele chama de trabalho vigilante. Pois é, e essa é uma síntese que exige bastante da nossa atenção, viu? Porque ela opera em vários níveis simultaneamente. O autor usa aquela passagem de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aquela que diz que já é hora de despertar do sono. Isso, Ele usa isso não apenas como um conselho motivacional bonitinho, sabe? Mas como um imperativo de sobrevivência mesmo. A ideia central aqui é que a fé, sob a ótica da salvação e das profecias que o texto aborda, rejeita completamente qualquer estado de passividade. Tipo, sentar e ficar só contemplando, né? Exatamente. Trata-se de uma dinâmica de prontidão ativa e ininterrupta. E, bom, antes da gente avançar, vale sempre aquele lembrete que é essencial para quem acompanha a nossa análise. Com certeza, a nossa regra de ouro. Sim. O texto de hoje é bem direto. Ele aponta o dedo para impérios históricos e faz críticas frontais a tradições religiosas bem específicas, incluindo o papado. Então, o nosso papel aqui não é, de forma alguma, atuar como árbitros teológicos ou endossar essas visões. De jeito nenhum. Nós estamos aqui só para relatar e fazer a engenharia reversa de como o autor constrói um argumento tão incisivo. A gente vai dissecar a mecânica dessas ideias de forma totalmente imparcial, só para que a nossa audiência compreenda a arquitetura do pensamento que está ali na fonte. Perfeito. E para começar a entender essa arquitetura e o peso colossal que o autor dá à ideia de ação, o texto traz uma história que funciona como uma metáfora central para a letargia espiritual. É a história de um jovem músico que herda um violino inestimável. Uma rélica mesmo. Isso, uma peça de museu construída por um mestre luthier há séculos. E a instrução do mestre foi muito clara. O violino precisava ser tocado rigorosamente todos os dias. Mas o herdeiro, com aquele medo paralisante de desgastar a relíquia, decide fazer o quê? Ele guarda o violino num estojo de veludo e só tira de lá para dar umas admiradas silenciosas. A famosa proteção que destrói. Em vida. O texto diz que a madeira enrijeceu por falta de vibração. E olha, a física do instrumento de corda, aplicada à natureza da fé, é uma sacada analítica muito precisa desse texto. O violino, ele não foi destruído pelo uso abusivo. Ele foi arruinado pela tentativa de preservação estática. É quase um paradoxo, né? Sim, porque o autor argumenta que a madeira de um instrumento de alta performance precisa da fricção das cordas, precisa da propagação das ondas sonoras para manter a sua ressonância e flexibilidade. Teologicamente, ele transpõe isso para o comportamento humano. E como ele faz essa ponte? Ele diz que se a fé for mantida apenas no campo abstrato das ideias ou restrita a sentimentos internos, sabe, sem o atrito com a realidade do serviço prático, ela atrofia. Perde-se a capacidade de produzir o que ele chama poeticamente de a melodia do caráter de Cristo. Nossa, muito forte isso. Pensando no mecanismo dessa ideia, a imagem que me vem à cabeça não é nem a de um objeto guardado, mas de algo biológico, tipo a atrofia muscular mesmo. Faz todo sentido. Porque assim, o corpo humano não preserva um músculo se a pessoa fica só sentada no sofá. O corpo ativamente decompõe esse músculo, porque custa muita energia manter ele ali à toa.
Para o músculo crescer e ficar saudável, ele precisa daquelas microlesões causadas pelo esforço, pelo peso. É a dor do crescimento, né? Sim. E o autor parece tratar a fé exatamente dessa forma. Não é um artefato que a gente tranca num cofre de banco. É um tecido biológico que exige o desgaste do trabalho diário para sobreviver. Exatamente. Mas eu fiquei pensando aqui se a inatividade é tão destrutiva assim, como o texto fundamenta isso biblicamente? Porque dizer para as pessoas que o descanso prolongado arruína o indivíduo é uma afirmação que vai totalmente contra o nosso desejo natural por conforto, não acha? Vai mesmo. E ele fundamenta isso ancorando o argumento direto na voz dos profetas do Antigo Testamento. E, bom, historicamente a gente sabe que os profetas nunca foram conhecidos pela sutileza, né? Nem um pouco. O autor traz à tona umas advertências muito gráficas sobre a complacência. Ele começa citando Amós, que critica de forma bem dura a segurança egoísta, daquelas pessoas que vivem no ócio enquanto a sociedade inteira desmorona ao redor. E depois ele avança para Sofonias. Sofonias é aquele das lanternas, certo? Isso. Sofonias descreve Deus esquadrinhando Jerusalém com lanternas para castigar os que estão, e aqui o termo é bem forte, assentados sobre as suas fezes. E, nossa, essa é uma metáfora que exige decodificação, porque soa muito, muito estranha fora do contexto da antiguidade. É uma imagem, no mínimo, indigesta, para ser sincera. Qual é a mecânica por trás dessa expressão específica? O que significa sentar sobre as fezes nesse contexto? Então, é uma metáfora tirada diretamente do processo de vinificação antigo. Quando o vinho fermentava lá naqueles barris, os sedimentos e os resíduos, que eles chamavam de as fezes do vinho, iam decantando no fundo do recipiente. Ah, tipo a borra do vinho. Exato, a borra. E para o vinho atingir a excelência, ele precisava ser transferido de um recipiente para outro repetidas vezes. Era um processo super trabalhoso que separava o líquido puro daquela borra. Se o vinho fosse deixado descansando sobre os próprios sedimentos por muito tempo, ele absorvia um sabor amargo. Ele estragava. Sim, ficava espesso e, no fim das contas, intragável. Então o autor usa essa química da fermentação para explicar a psicologia da estagnação moral. O declínio espiritual não vem necessariamente de uma malícia ativa, sabe? Vem do conforto. Vem do simples conforto prolongado. Pessoas que não são movidas de um desafio para outro acabam absorvendo a amargura da própria inércia. Caramba, isso muda a perspectiva de forma radical. O pecado, nesse cenário, não é o que a pessoa faz de errado, mas o que ela deixa de se tornar. Exatamente. O potencial desperdiçado. E o texto continua nessa mesma linha com o profeta Ageu, usando a imagem da pessoa que trabalha exaustivamente, mas coloca o seu salário num saco furado. Se a gente juntar essas peças, me parece que a tese é que o ativismo secular sem propósito espiritual é tão inútil quanto a inércia total. A energia simplesmente vaza. Vaza pelo saco furado, perfeito. E aí o autor amarra tudo isso com o Novo Testamento. Ele cita Tiago, capítulo 4, que define o pecado como saber fazer o bem e não fazê-lo. O que me leva a uma dedução lógica bem curiosa. Dentro dessa visão de mundo do texto, o simples ato de se isolar num quarto para apenas orar e meditar o dia todo seria classificado como um pecado de omissão. Olha, é exatamente essa a conclusão inevitável da lógica que o autor estabelece. O ócio devocional, ou seja, a ideia de que a santidade é um estado de passividade contemplativa, é totalmente rechaçado. Ele usa os apóstolos para sedimentar isso. Quem ele cita do Novo Testamento? Ele cita Paulo, em Romanos 12, que exorta a não sermos remissos no zelo, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E a engenharia dessa ideia é muito interessante, porque o fervor não é um estado de transe, não é um êxtase emocional de ficar de olhos fechados. Não é um sentimento místico. Não, o fervor é literalmente um combustível. É energia calórica gerada para movimentar a máquina do serviço prático no dia a dia. A meditação não é o destino final, ela é só a estação de abastecimento. Nossa, muito bom. E essa necessidade de equilibrar a devoção interna com o suor externo nos leva para a próxima camada do material.
O texto utiliza escritos de 1894 de Ellen G. White, que é uma figura central na teologia adventista. Uma das pioneiras. Sim, e as citações que o autor escolhe exigem, e eu cito, uma combinação de meditação e trabalho diligente. O texto adverte que focar apenas em oração é um erro fatal, assim como trabalhar freneticamente e esquecer a devoção também é. É a busca por um ponto de equilíbrio muito fino. E aqui entra um ponto crítico. Cultivar um espírito ocioso é descrito ali como um pecado diário. O argumento é que a inércia destrói o potencial de abençoar a família e educar os filhos. A inatividade é tratada com tanta gravidade que o autor até usa a história de Belsázar, lá da Babilônia. O rei que viu a mão escrevendo na parede. Esse mesmo. Ele usa essa imagem para dizer que os inativos serão pesados na balança do santuário celeste e achados em falta. A aplicação que ele faz dessa história é fascinante, porque a balança do santuário serve aí como um instrumento de medição de peso moral. E o que está sendo medido não são só aquelas transgressões óbvias, os grandes pecados, digamos assim. O que é medido é a densidade do caráter que foi forjado no labor diário. No trabalho de todo dia. Aham. É por isso que o texto faz questão de lembrar que o próprio Jesus passou grande parte da vida trabalhando com as mãos, numa carpintaria, bem antes de iniciar seu ministério público. Batendo prego, cortando madeira. Exato, suando. O trabalho físico e os deveres domésticos são elevados a uma categoria de solenidade religiosa profunda. Eles funcionam como âncoras psicológicas, âncoras que impedem a mente de flutuar naqueles delírios místicos ou de afundar na completa apatia. Analisando o impacto psicológico dessa exigência de laboriosidade santificada, parece até que os escritos lá do século XIX anteciparam e criticaram as duas maiores armadilhas da nossa era moderna. Como assim? Pensa bem, por um lado a gente tem essa cultura contemporânea da exaustão. Essa loucura onde o valor de uma pessoa é medido só pela produtividade financeira e capacidade de acumular bens. O que leva a essas epidemias de estresse crônico que vemos hoje. O famoso burnout. Exatamente. Mas, por outro lado, a tecnologia nos deu as ferramentas perfeitas para um hedonismo letárgico. Mentes brilhantes passam horas e horas consumindo entretenimento passivo nas telas, atrofiando as capacidades físicas e mentais no sofá. E o texto recusa essas duas alternativas. Ele diz que o tempo é um capital emprestado que exige retorno contínuo através de um propósito elevado. E essa tua constatação, ela nos empurra para um questionamento estrutural do próprio texto. Porque, veja bem, se a ação contínua é um mandato e o ócio é um passivo moral sujeito a julgamento cósmico, tem que haver uma régua objetiva que meça esse esforço. Não dá para ser só na base da opinião. Exato. Não pode ser subjetivo. Qual é o código de leis desse tribunal que pesa as ações humanas? E é na busca por essa resposta que o autor faz uma transição intelectual que eu achei surpreendente. Ele salta daquelas orientações sobre o trabalho diário com a família para as complexidades da teoria jurídica. Olha, essa foi a parte do material que realmente me pegou de surpresa. Porque o autor afirma com todas as letras que a salvação vem exclusivamente pela graça. Mas logo em seguida, ele alerta que a graça sem a obediência à lei divina se degenera em anomia. Anomia, a completa falta de regras. Isso. A ausência de lei não produz liberdade na visão dele. Produz iniquidade, que é a quebra do padrão divino. O argumento é que a salvação exige uma transformação de caráter genuína. E aí, para validar esse conceito de que um julgamento cósmico precisa de uma norma jurídica absoluta, sabe quem ele chama para a conversa? Conta pro pessoal. Hans Kelsen, um dos juristas seculares mais influentes do século XX e o arquiteto da teoria pura do direito. É muito louco ver Kelsen num texto devocional. O autor cita a máxima de Kelsen. Aquela frase famosa em latim? Sim, nullum crimen nulla poena sine lege, que significa basicamente que não há crime nem pena sem uma lei prévia. E a inserção de Kelsen nesse contexto devocional é um movimento de retórica brilhante. Porque Kelsen defendia que o Estado só tem legitimidade para punir ou julgar um indivíduo se houver um ordenamento jurídico prévio, público e claro. Ninguém pode ser julgado por uma regra que não existia. É o básico do direito moderno. Exato.
E o autor se apropria desse princípio secular e o aplica à mecânica do juízo celestial. O raciocínio é bem fechado. Se Deus vai julgar a humanidade, como todas as profecias indicam que ele vai, esse julgamento seria totalmente arbitrário e tirânico se não houvesse uma constituição pré-estabelecida. Faz sentido. Então, o tribunal divino precisa operar sobre a santa e eterna lei de Deus. E para consolidar essa tese de que a lei não pode ser alterada no meio do jogo, ele cita o profeta Malaquias, afirmando que Deus não muda. Logo, a constituição do universo é estritamente imutável. E olha, se a gente levar essa lógica do autor até as últimas consequências, isso redefine completamente o que significa obediência no dia a dia. Obedecer não é mais só uma questão de praticar boas ações, para se sentir bem ou aliviar a consciência. Não, vira algo muito maior. Sim, a obediência se torna uma exigência de legalidade cósmica. O indivíduo está literalmente se adequando à constituição do universo, enquanto lava a louça ou faz o seu trabalho. E se essa lei é imutável, o texto nos coloca diante de uma crise histórica e profética inevitável. E por que uma crise? Porque a história da civilização é basicamente a história de impérios tentando impor e alterar leis, né? Se Deus tem uma constituição imutável, a tentativa humana de reescrever essas leis não é vista só como uma mudança cultural. Teologicamente, isso é interpretado como traição em escala universal. Exatamente. E é aí que a análise do autor desemboca na identificação de quem, historicamente, tentou fraudar esse ordenamento jurídico divino. Ele faz isso através da lente do capítulo 2 do livro de Daniel. Que é uma das profecias mais famosas da Bíblia. Sim. Só para contextualizar quem nos acompanha e talvez não tenha o detalhe em mente. Esse capítulo descreve a visão que o rei teve de uma estátua colossal composta por diferentes metais. E esses metais representam a sucessão ininterrupta de impérios mundiais ao longo da história. Começa com a Babilônia de ouro, a Médio-Pérsia de prata, a Grécia de bronze, até chegar nas pernas de ferro. E o autor foca a sua análise justamente nesse quarto reino, o Império de Ferro. E o material identifica esse quarto reino inequivocamente como Roma. Mas não apenas a Roma imperial dos Césares, sabe? Aquela que dominou o mundo antigo pela pura força militar. Ele vai além disso. Muito além. Ele aponta para o desdobramento histórico desse poder naquilo que ele chama de Roma papal. O argumento central é que esse sistema exerceu uma influência hegemônica que distorceu as escrituras sagradas, promovendo o que o autor considera emendas inconstitucionais na lei divina. E o texto é muito cirúrgico ao elencar o que seriam essas alterações ilegais. E, de novo, lembrando a nossa audiência, estamos apenas mapeando a visão específica da fonte. Mas, segundo o autor, duas questões são fundamentais nessa argumentação. Quais são elas? A primeira é a veneração de mortos, que o autor categoriza como fundamentada numa falsa doutrina da imortalidade da alma. Ele utiliza textos como o de Eclesiastes para sustentar a visão de que os mortos não possuem consciência nenhuma. Então ele argumenta que a crença na intercessão dos mortos é uma tradição humana introduzida para subverter o canal direto de mediação do crente com o divino. E a segunda alteração que ele aponta, que é uma característica super marcante da teologia adventista apresentada no texto, é a mudança do dia de descanso. O autor argumenta que a substituição do sábado bíblico pelo domingo não foi tipo uma mera evolução cultural do nosso calendário. Não foi um acidente histórico para ele. Longe disso. Ele diz que foi uma tentativa deliberada e institucional de alterar a constituição do Criador. É o ápice daquela anomia da iniquidade que discutimos agora há pouco. É o poder humano arrogando para si a autoridade de reescrever o Código Penal do universo. Tudo isso através de tradições acumuladas e filosofias humanas. E é aqui que precisamos conectar a teoria jurídica com a resolução profética do texto. A conclusão de tudo isso? Porque se o Império Romano e as tradições que vieram depois representam poderes que legislaram de forma inconstitucional, como o universo resolve essa crise de legitimidade? Alguém tem que aplicar a lei, certo? Certo. E a resposta do autor está lá no clímax da profecia de Daniel. Ele volta a visão da estátua para focar num detalhe muito específico. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas.
Essa pedra vem voando, atinge os pés da estátua e pulveriza todos os impérios anteriores. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Tudo vira pó. É uma imagem de destruição total do status quo. E na visão escatológica do texto, essa pedra é o símbolo definitivo do retorno de Cristo. Mas perceba a conexão incrível com o argumento de Hans Kelsen que ele fez antes. A pedra não é apenas um evento apocalíptico de destruição cega. Não é um meteoro aleatório. Universo. É literalmente a execução de uma sentença legal contra governos que operaram na ilegalidade cósmica, que o autor tipifica espiritualmente como o Egito e a Babilônia. A pedra esmaga o sistema corrupto justamente para restaurar a primazia da lei original e imutável. Nossa, isso dá um peso dramático absoluto àquela ideia lá do início, do trabalho vigilante. A urgência de não ficar ocioso não é só para evitar a atrofia espiritual, é porque o indivíduo está, segundo a fonte, vivendo nos dias finais de uma administração ilegítima, aguardando a intervenção da pedra. É viver com senso de urgência diária. E recapitulando a teia de ideias que o autor construiu, olha, o caminho que percorremos aqui é impressionantemente denso para um único texto devocional. Começamos avaliando a tragédia silenciosa daquele violino raro, aquele que perdeu a sua capacidade de ressoar só porque foi guardado num estojo de veludo, ilustrando o perigo de uma fé puramente teórica e estática. Uma demonstração bem clara de que a preservação sem o atrito do uso leva à ruína estrutural do nosso caráter. Sim. E a partir dessa imagem do violino, a gente destrinchou a psicologia das metáforas proféticas, onde o vinho que não é transvasado se torna amargo e intragável, e a inércia mental atrai o julgamento da balança do santuário. Vimos como o simples ato de trabalhar com as mãos e sustentar a família atua como uma verdadeira vacina contra o delírio místico e a apatia moral. E depois, a análise nos forçou a olhar para a teoria secular de Hans Kelsen, estabelecendo ali que qualquer julgamento válido precisa de um código de leis muito claro e, no caso do Tribunal do Universo, imutável. Exatamente. E culminamos na aplicação histórica e profética desse conceito todo, observando como tradições humanas tentaram reescrever esse código e como a profecia de Daniel garante a restauração final dessa constituição divina através de uma intervenção direta. Todo esse raciocínio contido num material devocional diário. É um nível de síntese entre tarefas mundanas, direito secular e profecias de milênios atrás, que é, no mínimo, notável. Muito. E o que fica evidente, independentemente do alinhamento teológico de quem acompanha o nosso mergulho profundo hoje, é a provocação sobre como a gente administra o nosso próprio tempo e energia. A métrica do sucesso não é o repouso absoluto que a nossa cultura moderna tantas vezes idolatra. A questão central é se estamos permitindo que as nossas capacidades atrofiem na ilusão de que a segurança e o conforto equivalem a estar bem guardado. Essa reflexão sobre a gestão do talento humano é realmente inescapável no nosso dia a dia. Contudo, ao observar a arquitetura conceitual de todo esse material, existe uma última tensão psicológica que permeia essa discussão. E é algo que eu gostaria de deixar para a reflexão da nossa audiência. Manda bala, o que é? O argumento central do autor é feroz, muito feroz, na defesa de que a lei divina é eterna e imutável, sustentada por aquele princípio irrevogável de que o Criador não muda. Mas pensa bem, isso entra em choque frontal com a própria essência da experiência humana. É verdade. Nossas sociedades, nossos sistemas jurídicos e até as nossas éticas passam séculos em constante mutação. A gente está sempre reescrevendo leis e normas para tentar se adaptar à incessante evolução tecnológica, cultural e moral. Nós mudamos de ideia continuamente porque, somos seres falíveis, aprendendo através da tentativa e erro. A adaptação é basicamente o que nos mantém funcionando como sociedade, né? É nossa principal ferramenta de correção de rota. Precisamente. E é bem aí que reside o grande paradoxo que o texto nos apresenta hoje.
O que acontece com a psicologia humana quando ela é forçada a confrontar e se submeter a um padrão universal que é absolutamente inflexível? Diante da nossa inconstância crônica e das complexidades de um mundo que está em constante fluxo, essa imutabilidade divina atua primariamente como uma âncora que oferece conforto e sanidade no meio do caos. Ou será que a presença de um padrão que se recusa terminantemente a se dobrar, a se diluir ou a se adaptar às nossas falhas e relativismos gera um conflito interno doloroso e quase inevitável? É a colisão direta entre o conforto de ter um chão firme que nunca cede e o terror de ser medido por uma régua que não aceita nenhum tipo de negociação. Essa é, sem a menor dúvida, uma daquelas contradições fundamentais da nossa existência. A mesma âncora pesada que impede o navio de ser arrastado para as pedras durante a tempestade é a mesma que, se não for içada, impede a embarcação de navegar para novos mares e evoluir. É uma reflexão que desafia tudo o que achamos que entendemos sobre ordem, liberdade e o verdadeiro preço da estabilidade. Bom, a gente agradece muito a companhia de todas as pessoas que dedicaram seu tempo a essa nossa análise detalhada de hoje. Fica aqui o convite para que a nossa audiência continue explorando, esquadrinhando as fontes e questionando os conceitos ao seu redor. O conhecimento e a fé não foram feitos para o isolamento. Lembre-se da lição do mestre Luthier. O instrumento só é capaz de revelar o seu verdadeiro poder e a sua afinação quando sai do conforto daquele veludo e aceita o desgaste e a tensão de ter as cordas tocadas todos os dias. Um grande abraço e até a próxima análise.